Antes de mais nada, fiquem ligados que hoje à noite, às 7h30 da noite, a gente vai fazer uma live que aí sim a gente vai passar por todas as categorias, por toda a premiação e poder trocar essa ideia com vocês. Vou estar presente, a Ilana também, a Maria Catarina também, então o canal inteiro reunido, e também o Dude do Culture in Pictures, uma página do Instagram que eu gosto muito. Espero que vocês possam comparecer hoje à noite pra gente poder trocar essa ideia. Bom, como eu faço todo ano, assim que acaba o Oscar, esse é o meu vídeo de primeiras impressões da premiação, tanto de alguns dos vencedores, quanto da premiação em geral. Esse que é um Oscar que vinha do pior Oscar da história em audiência e tal. Ano passado teve todo o problema que eles tiveram que resolver do distanciamento social, foi aquele Oscar totalmente catastrófico, e agora esse ano eles atiraram para todos os lados para tentar conseguir mudanças. Bom, para mim esse é um dos piores Oscars da história, e eu não tô nem falando ainda dos premiados, eu tô falando mesmo do que a academia tentou fazer pela audiência. Chega a ser vergonhoso esse Oscar, como é tudo pela audiência. Essa para mim é a frase que resume o Oscar desse ano. Então, tanto nas piadas que são feitas, quanto nas passagens que eles adicionaram, tanto na tentativa de fazer um filme favorito dos fãs que flopou totalmente. Também aquela passagem inicial que coloca todo mundo que ia aparecer no Oscar quase que clamando pro público, falando assim: olha, se você é fã de um desses atores, você precisa ficar no Oscar até o final, que eles vão aparecer em algum momento. Então, assim, tudo que tem aqui é uma luta por audiência da pior forma possível. É tentar transformar o Oscar em piadas, em passagens que vão tentar atingir públicos que não estão gostando tanto do Oscar. E, nesse sentido, o Oscar de 2022, ele simplesmente deixa o cinema pro lado, assim. O cinema é secundário nesse Oscar. O importante é você tentar entreter de uma forma não natural, porque a gente teve ótimos Oscars no passado, com ótimos hosts. A gente tem, por exemplo, o ano da Ellen DeGeneres, que é lembrado até hoje. A gente tem vários Oscars muito bons no passado, premiação que mesmo com 5 horas de duração era muito mais gostosa de acompanhar. Eu falo numa boa, esse ano teve 3 horas e pouco, 3 horas e meia. Para mim foi uma das edições mais difíceis de conseguir chegar até o final. E isso sendo desrespeitoso com o cinema, sendo desrespeitoso com profissionais da indústria. O que a gente viu com esses 8 prêmios que foram entregues antes de começar a edição do Oscar, que é uma mensagem clara. Olha, as categorias de vocês não é tão importante assim. Como se a culpa fosse dessas categorias pro Oscar perder a audiência nos últimos anos. O que não é, eu já falei aqui no canal, o problema do Oscar é que ele não consegue atingir um público mais jovem, ele não consegue entrar nas redes sociais, ele fica num modelo que é um modelo arcaico, um modelo de 20, 30, 40, 50 anos atrás, de você achar que as pessoas vão sentar em frente à televisão e vão assistir a premiação inteira. A gente, que é cinéfilo, provavelmente vai, mas a maioria das pessoas não é mais assim que funciona. A maioria das pessoas vai ver nas redes sociais 2 minutos depois de acontecer quem ganhou cada prêmio e vai ficar satisfeito com isso. Então, para mim, o Oscar foi desastroso, assim. Tem, claro, o lance do Will Smith ali, que era uma coisa que não estava no roteiro. Inicialmente até achei que era roteirizado, mas depois, quando você vê mesmo como que foi a piada foi feita, tem vídeo, então já deixaram bem claro que foi real o tapa que o Will Smith deu ali no Chris Rock, que deixou o clima extremamente pesado. Mas tirando esse momento mais chamativo e não roteirizado, o que é roteirizado aqui no Oscar não funciona. Desde a abertura das hosts, que tem uma ou outra piada um pouco mais inteligente, mas no geral é uma tentativa de você apelar para conseguir audiência, você apelar para piadas ofensivas, para ofender filmes, para ofender pessoas presentes, como se isso fosse gerar humor, fosse gerar relevância e as pessoas fossem assistir o Oscar por isso. Então, aqui são várias passagens extremamente, assim, vergonha alheia, mesmo não intencional, que pessoalmente para mim não funcionou. Ah, mas o Oscar desse ano foi melhor do que o do ano passado. Sim, porque o do ano passado não tinha como ser pior, teve todo o lance que eles tentaram resolver de última hora, não sabia nem se ia ter, não ia ter. Esse ano, voltando para o formato tradicional,
eles foram desrespeitosos com os profissionais da indústria, eles deixaram o cinema em segundo plano, tudo em busca por uma audiência e por um entretenimento que, para mim, pelo menos, não funcionou. Dito tudo isso, indo para os prêmios, eu não vou passar por todos aqui, eu vou deixar aqui embaixo todos os indicados de todas as categorias e anotado quem ganhou cada um dos prêmios, mas esse é, desde que eu acompanho o Oscar mais previsível de todos. Vocês podem até falar, ah não, mas você errou algumas apostas que você fez, como assim é tão previsível? Sim, eu tentei apostar em uma outra categoria fora da curva. Apostei em Ataque dos Cães para melhor filme, mas sabia que Coda, no Ritmo do Coração, era o favorito. Apostei na Olivia Colman para melhor atriz, mas sabia que a Jessica Chastain era a favorita. Eu mesmo em roteiro adaptado. Então, assim, foi um Oscar que só foi comprovando aquilo que a gente foi analisando junto durante a temporada, até o momento que a gente chega aqui, depois dos outros prêmios, todos os favoritos de todas as categorias, com exceção talvez de roteiro original, que estava mais aberto ali, e Belfast era menos favorito do que Licorice Pizza, e acabou vencendo, infelizmente. De resto, tudo que se esperava em todas as categorias acabou dando a lógica, digamos assim. Dando a lógica no sentido de aquilo que já era esperado para quem acompanhava as outras premiações. Quem ganhou o Sindicato, ganhou o BAFTA, na maioria das vezes ganhou aqui também o Oscar. E uma coisa que eu tento fazer com vocês desde sempre aqui, e o porquê eu me propus há uns 3 anos a começar a fazer vídeos de Oscar, não é porque eu idolatro o Oscar, não é porque eu acho o Oscar uma puta premiação, a premiação da excelência do cinema, é justamente o contrário. É pra gente tentar junto entender como funciona o Oscar, como funciona o lobby do Oscar, como funciona o dinheiro investido por cada um desses filmes, atores e atrizes e todo mundo para estar presente nessa premiação, o quanto é investido, o quanto o dinheiro fala mais alto. Então não são os melhores filmes necessariamente que vão estar aqui, e muito menos vão ser os melhores que vão vencer na maioria das vezes. Então a ideia de tentar falar sobre o Oscar 4, 5 meses antes da premiação e ver como essas campanhas vão se desenvolvendo é justamente para a gente tentar entender como funciona a academia, como funciona a premiação de voto de melhor filme, que é essa ideia do voto preferencial. Para a gente chegar na premiação e entender o porquê o Will Smith venceu o Oscar de melhor ator, mesmo que ele fosse o pior entre todos os indicados. Por que a Jessica Chastain venceu o melhor atriz, mesmo ela sendo a pior entre todas as indicadas aqui. Porque No Ritmo do Coração, que é um filme gostosinho, que eu gosto mesmo do filme, mas porque ele venceu o melhor filme com pelo menos uns 4 ou 5 filmes, cinematograficamente falando, muito melhores do que ele. Então é pra gente tentar entender o como funciona tudo isso, como que funcionam essas campanhas e o que faz esses filmes ganharem ou chegarem lá. Bom, a gente tem aqui como maior vencedor da noite em um Oscar que foi bem divisivo no sentido de poucos filmes ganharem mais de um Oscar. A gente teve só Os Olhos de Tammy Faye com 2 Oscars, que é um filme fraquíssimo, No Ritmo do Coração com 3 e Duna com 6 prêmios, todos eles técnicos, todos eles que eu tinha apostado, ou seja, todos eles que a gente sabia que ia levar, e justos, né, no caso. Aqui fotografia, trilha sonora, som, design de produção, então Oscars muito justos, efeitos visuais, todos muito justos para Duna, que sai como o filme com mais prêmios na noite. Em filme internacional a gente tem Drive My Car aqui com uma vitória completamente esperada também, a mesma coisa para Summer of Soul em documentário, 2 excelentes filmes, 2 ótimos prêmios. Encanto em animação já não era meu favorito, mas a gente sabia também que ia dar Encanto aqui, assim como Canção para No Time to Die, figurino para Cruella, que eu já acho também um ótimo figurino. Não gosto tanto do prêmio de maquiagem para Os Olhos de Tammy Faye, e entrando nas categorias de curta também deram mais ou menos a lógica. Eu errei só curta animação, mas assim, estava dividido entre 2, acabou ganhando The Windshield Wiper, que não era a minha aposta, mas era uma das 2 que estavam na briga. E indo para as categorias principais, a gente tem em roteiro original Belfast ganhando essa categoria que era muito fraca, e para mim tinha 2 roteiros muito bons aqui, de Licorice Pizza e A Pior Pessoa do Mundo, mas os 2 acabaram perdendo para Belfast. E em roteiro adaptado, para mim, já No Ritmo do Coração, apesar de, mais uma vez, eu vou reforçar todas as vezes que eu gosto do filme, porque eu vejo que esse filme ele pode, com esses prêmios, começar a passar um pouco por aquela repressão, por aquele ranço de
ter sido um dos filmes que ganhou o Oscar, sendo que tinha muitos outros indicados muito melhores. E acontece isso pra mim em roteiro adaptado. Pra mim, dos roteiros adaptados, analisando, claro, a qualidade do roteiro e não a adaptação em si, porque eu não li a maioria das obras originais aqui para poder fazer uma comparação, pra mim, No Ritmo do Coração era o pior dos 5 indicados. Eu acho a adaptação de Duna muito melhor, eu acho Ataque dos Cães, o roteiro incrível, assim como o roteiro de Drive My Car. Indo para as categorias de atuação, Troy Kotsur vencendo o melhor ator coadjuvante, que já era esperado, na briga era ali com Cole Smith McPhee, e Ataque dos Cães acho que ficou em segundo em praticamente todas as categorias, mas acabou levando só uma. Troy Kotsur vence, tem um discurso também muito bonito, segundo ator surdo a vencer o Oscar. A primeira tinha sido a Marlee Matlin, que também estava no filme, então foi um discurso muito legal, assim como o da Liana DeBose, que também disputava com uma atriz de Ataque dos Cães, a Kirsten Dunst, que também foi um discurso mais legal. Para mim, até os 2 melhores discursos da noite, esses 2 e depois o do Will Smith, por toda a situação que ele envolveu. A Liana DeBose, a primeira atriz negra e queer a vencer um Oscar. Então aí a gente vai para as categorias que eu já falei, de melhor ator e melhor atriz, aqui com a Jessica Chastain vencendo. Eu achava ela a indicada mais fraca de todas. Gosto muito da Jessica Chastain, mas não nesse filme, não em Olhos de Thumb Fake. Para mim é um filme horrível. E a mesma coisa vale pro Will Smith em King Richard. Para mim, o Will Smith, ele passa muito por essa ideia da campanha que eu falo muito. O Will Smith, lá em outubro, antes do filme estrear, ele já estava fazendo campanha para chegou a hora de Will Smith vencer um Oscar, usando muito a figura da Serena e da Venus Williams para divulgar esse filme, para ser esse feel-good movie que o Oscar gosta de premiar esse tipo de atuação. Mas quando a gente vai comparar tecnicamente as atuações, o Benedict Cumberbatch dá de 1000 a 0 no Will Smith nesse filme. Mais uma vez, gosto do Will Smith, não nesse papel. A mesma coisa o Andrew Garfield ou o Denzel Washington. Então, não é um Oscar justo, mas é um Oscar esperado por toda a campanha que o Will Smith fez até então e pelos prêmios que ele venceu. Em direção, para mim, é um dos únicos prêmios que já era esperado também, mas que me deixam um pouco mais confortáveis. A Jane Campion vencendo melhor direção, segunda diretora seguida a vencer. A gente ficou muitos e muitos anos tendo apenas uma diretora vencendo o Oscar, e agora a gente tem 2 anos seguidos, 2 ótimas diretoras vencendo, e aqui a Jane Campion, para mim, é incontestável a melhor direção desse Oscar com Ataque dos Cães. E para mim, esse prêmio de direção prova que se o Oscar de melhor filme fosse igual a todas as outras categorias, ou seja, fosse apenas o filme com mais votação em primeiro lugar, eu acho que Ataque dos Cães levaria. Isso fica claro a partir do momento que a direção, que é a categoria mais importante depois de melhor filme, quem pensa todo o filme, tudo, foi vencido pela diretora de Ataque dos Cães. Um ano muito bom para diretoras mulheres. A gente teve a Chloe Zhao, além disso a gente tem a Ducournau ganhando Cannes, a gente tem a Audrey Diwan ganhando Veneza, a gente tem vários festivais importantes tendo diretoras vencendo e 2 Oscars seguidos também vencidos por diretoras mulheres. Foi, acho que, o prêmio da noite que eu fiquei mais feliz. E indo para melhor filme, é aquilo que a gente já meio que esperava, essa ideia do voto preferencial que permite boicotes. Ataque dos Cães foi boicotado por aquela ala homofóbica da velha guarda que fica falando que isso não é um faroeste, um cowboy, não pode ser gay ou coisa do tipo. O quanto essas pessoas impactaram boicotando o filme? Não vamos saber nunca, a gente nunca vai saber como as pessoas votaram. Tem ainda gente que vai contra a Netflix? Aí eu já não acredito muito, até porque No Ritmo do Coração é um filme da Apple, é um filme de streaming também. Eu acho que essa questão do streaming na academia já caiu bastante. Então, pode ter havido e houve alguns movimentos em relação ao boicote a Ataque dos Cães, e isso que a categoria de melhor filme vira no Oscar a partir do momento que tem o voto preferencial. Qual é o meu problema com o voto preferencial? É que você não está premiando o melhor filme, mas sim o filme mais fofinho ou o filme mais gostável. Então você tem que mudar a categoria, o nome, se você vai premiar dessa forma, porque não é o melhor, é muitas vezes o 3º ou 4º filme da lista entre os melhores de alguém, mas por esse formato de voto preferencial. Vou deixar um vídeo linkado aqui que a gente explica como funciona, eu e o Dali, a gente explica como funciona voto preferencial.
por esse formato você permite filmes perderem por causa de boicote, você permite filmes que teve muito mais voto para primeiro lugar, não sei se aconteceu, mas provavelmente aconteceu com Ataque dos Cães, a não vencer o Oscar e acaba vencendo um filme que é mais gostosinho, digamos assim, é mais feel-good movie, que é o caso de No Ritmo do Coração. Então acaba sendo uma vitória meio frustrante, pelo menos pra mim, assim, um filme que, mais uma vez, eu gosto, é um filme bem gostosinho, mas em qualidade cinematográfica, Ataque dos Cães é melhor, Drive My Car é melhor, Licorice Pizza é melhor, Amor Sublime Amor é melhor, Duna é melhor. Então tem muitos filmes aqui melhores, mas mais uma vez, Oscar não é sobre justiça. Oscar é sobre dinheiro investido, campanha, e isso No Ritmo do Coração fez muito bem. A Apple, muita gente não tinha assistido o filme anteriormente, e depois que saíram os indicados, a Apple investiu muito dinheiro. Muita gente começou a assistir No Ritmo do Coração dos votantes depois do filme já ter tido as indicações. E com isso, teve toda essa repercussão. A questão da representatividade eu acho que pesou bastante aqui também, e acaba vencendo o Oscar de melhor filme. Mais uma vez, não é um dos melhores filmes entre os indicados a melhor filme, mas acaba vencendo por toda essa conjuntura que o Oscar proporciona a vencer. Oscar não é sobre qualidade, nunca foi, não é uma coisa de hoje, que eu vejo muita gente falando, o Oscar tá perdendo a relevância. Não, o Oscar ele sempre foi assim. Esse formato do Oscar é sempre muito parecido, desde sempre a gente vai ter injustiças, esnobados. Oscar nunca vai ser só qualidade. Por isso que eu faço esses vídeos aqui para vocês, para a gente tentar entender juntos como tem todo esse funcionamento da premiação. Tudo que envolve o além de apenas um ator ser premiado por ser a melhor atuação ou um filme ser premiado por ser o melhor filme. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da premiação, se vocês gostaram dos vencedores ou não, se vocês gostaram da premiação em si, dessa edição e de tudo que eles tentaram apelar aqui. Por hoje é isso e corta!